Estou aqui desde a época de adolescente. O nosso bairro não tinha água, não tinha energia elétrica. Era uma casa em um canto e outra casa em outro lugar. Como é que era aqui o bairro? Era complicado, irmão. Complicado, só tinha, tipo, gente errada. Nós não podíamos deixar nada em casa. Era muito, mas muito complicado mesmo. Maldade existe em todo canto, né? Mas uma cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, um povo acolhedor e amigo. As pessoas são as pessoas de qualidade, as pessoas acolhedoras das pessoas e respeita muito. Eu mesmo sou muito respeitado aqui em Santa Rita como uma criança, uma criança. Eu sou representado aqui como uma criança. Então, eu sempre gostei daqui de Marcos Moura. A minha infância, as férias, eu sempre vinha para cá para brincar com os meus primos, para visitar minha tia. E eu sempre me senti atraída pelo bairro. Sou morador de Santa Rita, nascido em Santa Rita. Vim morar aqui no bairro do Marcos Moura. Então, eu estou aqui no bairro há muitos anos. O nosso bairro já tem 34 anos, 33 anos de formação. Então já estou aqui desde a época de adolescente. Santa Rita, antigamente, era mais estrada do que calçamento. Porque as crianças brincavam, além de jogar bola, né? Brincavam de esconde-esconde, essas coisinhas de pega-pega, essas coisas. Então, na infância, esse bairro aqui ele não tinha muitas opções. As opções eram as brincadeiras que a gente mesmo criava, né? A turma mais da década de 80 sabe como é que é, ali 90. É a brincadeira do peão, da pipa, do amarelinho, esconde-esconde. Então, essa é a maneira de brincar. Tinha um lado negativo, que era a questão da criminalidade, que era muito forte, mas tinha seu lado positivo, tanto para a criança, né? Fora isso, a gente tinha atividade na escola, né? Então, você tinha que dividir a tua vida em basicamente 3 coisas. Era brincar na rua, estar na escola e quem era da igreja, que era o meu caso, ia para a igreja. E foi justamente na igreja que eu tive o primeiro contato com a área da música, aqui no bairro. E como é que a sanfona entrou na sua vida? A sanfona entrou na minha vida, eu tinha 8 anos de idade. Eu já tocava cavaquinho, tocava violão. Aí minha família era muito grande, era 23 pessoas. Eu tenho 20 irmãos. 20 irmãos. Aí comecei de cavaquinho, violão, digo, meu pai, compra uma sanfoninha para mim. Ele disse, eu não vou comprar sanfona para você, porque sanfona é muito difícil de tocar e você não toca, não vai aprender. Eu digo, mas compre, se eu não tocar, aí o senhor vende. Aí ele disse, tá, comprou sanfona. Aí com 15 dias eu já estava tocando forró. Aí o pessoal já não procurava, quem tocava por lá, chamava eu. Para tocar batizado, casamento, tudo, né? O que aparecia. Aí chegou um pessoal, a família minha de Cabedelo, aí viram tocando, né? Disse, não, esse menino eu vou levar para a escola de música em Cabedelo. Ele fica lá na minha casa e ele vai para lá. Aí meu pai disse, não, ele não pode ir não. Ele não pode ir não, porque ele tem que trabalhar no pesado para me ajudar a criar a família, que é o mais velho que tem. Aí eu obedeci a meu pai. Com tanta vontade que eu tinha de seguir a carreira, que eu queria ser um profissional para ensinar as pessoas. E com muito prazer eu queria fazer isso. Aí eu disse, não, você vai trabalhar na usina. Aí eu fui trabalhar no pesado, né? Naquele serviço das canas, essas coisas. Aí fui trabalhar, aí trabalhei 21 anos na São João. A usina de cana-de-açúcar que tem aqui e trabalha e faz trabalha o álcool, o açúcar e todo o derivado, né, que vem da cana. Essa usina aqui é muito presente. A gente tem, por exemplo, a usina São João, que está em atividade. Nós temos o Engenho do Meio e
nós tínhamos o engenho também, o Tibiri. O engenho Tibiri que deu, inclusive, o nome a esse bairro que a gente mora. Já a usina Santa Rita, que hoje não está mais em atividade, foi a primeira, essa sim passou a ser um povoado, logo em seguida tornou-se nome da cidade, depois de ser, de fato, reconhecida como cidade emancipada. E quando é que você veio morar aqui, em Santa Rita? Eu vim morar aqui em Santa Rita em 82. Porque eu trabalhava na usina São João de mecânico de máquina pesada. Aí me convidaram para trabalhar na empresa Santa Rita, aí, na usina. Aí eu vim trabalhar de novo, trabalhei 16 anos na empresa Santa Rita, na usina. Se falar no nome de Zé Ataída aqui em Santa Rita, quem não me conhecer, não conhece mais ninguém. A padroeira da nossa cidade, Santa Rita de Cássia, ela foi justamente essa veneração que o dono da primeira usina aqui instalada aqui tinha por ela e acabou dando nome à usina que depois tornou nossa cidade. Hoje nós temos aqui em Santa Rita, na cidade de Santa Rita, nós temos a procissão a Santa Rita de Cássia, que é considerada a segunda maior procissão do estado. Eu sou filho de Santa Rita, nasci em Santa Rita, estou aqui em Santa Rita durante esses anos todos, 40 anos que eu tenho de vida, estou aqui na minha cidade e eu amo viver na minha cidade. O que eu puder fazer como cidadão da minha cidade também, eu farei com muito amor e muito carinho. Quem nasce em Santa Rita, ele tem um pouquinho de cada município do estado, porque Santa Rita fica vizinho à capital João Pessoa. Então, no começo da década de 90, as pessoas trabalhavam em João Pessoa, mas não tinham como comprar uma casa e residir em João Pessoa, que seria mais caro. Vinham dos interiores, vinham do interior de Pato, de Souza, Cajazeira, Guarabira, da própria Campina Grande, de vários lugares do sertão. E aí compravam uma casa aqui perto da capital. Então, muita gente, depois de um tempo, trouxe a família de fato. Quem é de Santa Rita tem essa característica de conhecer um pouquinho da cultura do povo do sertão da Paraíba, um pouco de quem é do Cariri, quem é do Curimataú, um pouco de cada cultura do estado. E acaba que aqui em Santa Rita se encontrou tudo isso. Esse é um dos grandes motivos pelo qual Santa Rita é muito forte culturalmente. Porque de todo canto tem gente aqui. Oficialmente, o nome do bairro de Tibiri não é Tibiri, é bairro dos municípios. Isso por quê? Porque o prefeito da época chamava Severino Maroja, ao dar o nome bairro do município, deixa claro que era um bairro formado por pessoas que vinham de vários outros municípios do estado da Paraíba. Santa Rita é minha cidade que eu tenho um amor enorme. Representar a Santa Rita, fui para Pato, Souza, Cajazeira, andei o sertão todinho, representando a nossa cidade. Mas o apoio a gente não tinha, né? Não tinha apoio. Eu toquei 12 anos de graça para ver se não deixava o grupo cair. Que era o grupo Massapê, muito famoso aqui na cidade. E para onde ia, o pessoal aplaudia. A arte aqui é belíssima. A gente temos artes incríveis, né? Como bandas marciais, quadrilhas juninas, né? Que levaram o nome de Santa Rita para outros lugares, que ganharam, que conquistaram o espaço, mas que faltam essa conquista na própria cidade também. Eu acredito que um bairro sem uma raiz, ele não tem identidade. Então, um artista sem um palco, ele não consegue brilhar da sua forma como ele de fato queria. Mas nós somos resistência e dançamos nas ruas, nas praças, nas vielas e por aí vai. Da favela para a grande João Pessoa. Bom, o que veio mudar foi a partir do momento que eu vim morar aqui no bairro, né? Eu sou de Santa Rita, mas morava na cidade de Santa Rita, né? Transmiti aqui para o bairro de Marcos Moura. Foi onde eu comecei, dentro da Igreja Católica da paróquia aqui, esse trabalho de vivência com a juventude há mais de 18 anos. E através de vir morar aqui, de ter conhecido as Irmãs da Providência e o projeto, mudou muito o nosso bairro. O nosso bairro tinha uma cara de muito violenta. A gente não poderia sair daqui para ir para outro lugar. Marcos Moura, as pessoas tinham medo de ouvir esse nome. Mas depois que teve todo esse processo, essa mudança e essa vivência do Cefec, o nosso bairro ele foi mudando a visão das pessoas, os olhares mesmo das pessoas, através do trabalho missionário das irmãs. Teve um dia que eu cheguei para o meu colega e disse assim, meu sonho sempre foi morar em Marcos Moura. E ele disse, meu Deus, morar em Marcos Moura, um bairro tão... que as pessoas veem com preconceito, né? Porque o bairro é visto como um bairro marginalizado. Eu não vejo assim Marcos Moura.
Eu vejo Marcos Moura como um bairro de muitos talentos, né? Um bairro que tem cultura, um bairro que tem o Cefec, um bairro que tem vários projetos lindos. O Cefec com o lado social também, junto com boa parte das escolas também, veio com essa pegada, né, de mudar essa questão toda. Então, tem jovens que têm um futuro, que têm um brilho nos olhos. São jovens artistas. Então, assim, é acreditar. E eu acredito no bairro dos Marcos Moura. Eu acredito. Então, eu me sinto bem aqui, eu me sinto acolhida, eu me sinto livre. Então, assim, eu não vejo Marcos Moura como um bairro marginalizado. Eu vejo Marcos Moura como um bairro de cultura, um bairro feliz, um bairro de pessoas alegres. Infelizmente, há as coisas ruins, mas também existem as coisas boas, que é o Cefec, que é a cultura no bairro, né? Mudou, porque era muito adolescente entrando nas coisas erradas. E a irmã Antonieta levantou muito, mas muito, e continua, né? Os 4 cantinhos do Cefec aqui, a presença dela está. Esse projeto começou porque nós fomos chamadas pelo bispo, né? Que aqui a carência era muito grande. Então teve a irmã Antonieta Italiana, né? Que é a nossa fundadora. Então, com a ajuda lá da Itália, tudo, ela foi movimentando isso, criou esse projeto aqui, né? Construiu com a ajuda de fora também. E é onde começou a acolher essas crianças, adolescentes, jovens, famílias, né? E assim foi crescendo, que nós já estamos com 16 anos com esse projeto, né? Então, isso daqui eu falo, sempre defendendo a vida, onde muitas vezes que a vida nem tem mais sentido, e aqui motiva eles a dar um reinício, né? De uma vida nova, uma vida mais digna, uma vida que eles merecem. Bom, começou em casa, eu ajeitando o cabelo da minha filha, e ali eu vi que eu tinha o dom, que eu levava o dom para ser uma cabeleireira. Como eu não podia trabalhar fora, eu tenho um menino que ele tem necessidade especial, ele é autista, então eu pensei em fazer o curso de embelezamento para poder trabalhar em casa e não deixar ele sozinho em casa. Eu não sei ler, moço, eu não sei ler. Mas eu sei me expressar, enfim, e Deus me deu sabedoria, só não me deu leitura porque, infelizmente, né? Mas quando eu vou para casa, as meninas falam, ô Ana, tu tá fazendo o que lá no Cefec? Eu digo, rapaz, estou fazendo curso. Mas a tua idade, eu digo, gente, a idade não existe. Se eu não tive a minha oportunidade quando eu era jovem, né? Não tive aquela pessoa que me acolhesse. Então, aqui é uma benção. Eu sou acolhida, eu só não, todos nós somos muito acolhidas aqui. O Cefec, para mim, ele é um oásis, né? Assim como milhares de alunos que passaram por aqui, eu também fui um aluno do Cefec em Açailândia, né? Quer dizer, uma obra que pertence à mesma congregação, e ela me deu a oportunidade de sentir as minhas asas, porque eu era um ser que não sabia que tinha asas. E o Cefec, ele foi mostrando pouco a pouco como essas asas poderiam aparecer. E muita gente aqui, meu amigo, tem que agradecer a Deus o benefício que esse Cefec faz para todo mundo, mas para todo mundo mesmo. E agora, hoje em dia, trabalho em casa para mim, trabalhando na área.